Pais podem responder por atos ilícitos cometidos por seus filhos menores. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Qual é o alcance dessa responsabilidade? Qual é a diferença entre os conceitos de pai biológico, paternidade responsável e paternidade socioafetiva? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Geraldo Claré de Arantes, que é titular da primeira vara de família da comarca de Belo Horizonte, em substituição. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 5 comarcas: Contagem, Bonfim, Itaguara, Brumadinho, Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, onde está há 2 anos. Doutor Geraldo Claré, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Sou eu que agradeço essa oportunidade. Prazer para nós. Nós teremos ainda no nosso programa o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. E no próximo programa já voltaremos com o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito, que vão retornar das férias aí, me ajudarão a entrevistar aqui os nossos convidados. Doutor Geraldo Claré, por que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou essa decisão, chegou a essa conclusão de que os pais são responsáveis por atos ilícitos cometidos por seus filhos menores? É uma decisão inédita? O tribunal fez aplicar a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 129, já prevê diversas medidas que devem ser aplicadas aos pais no caso não só de atos ilícitos dos filhos, mas como também pela falta dos deveres inerentes ao poder familiar, como levar as crianças para a escola, tratar bem as crianças, ter convivência familiar. Dever de pai, no caso. Os deveres de pai e de mãe. E também da família lato sensu, quer dizer, de toda a família, dos avós, de tios e etc., todos são responsáveis. Então, isso já é previsto em lei. Né? Agora, quais seriam esses atos ilícitos? Só podia citar para a gente o alcance dessa medida? Por exemplo, que se enquadra nisso? Um adolescente que fica nas ruas, não vai para a escola, e os pais não tomam medidas suficientes para isso. É omissão dos pais. É omissão dos pais. Então, esse artigo 129 deixa ao juiz, né, e sempre ao Poder Judiciário, o poder de aplicar determinadas sanções que podem ir de multa até a perda do poder familiar. Agora, existe uma outra vertente que é separada dessa sanção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a indenização civil. Essa já é prevista no Código Civil, no artigo 186, quer dizer, é uma indenização como se fosse com os adultos mesmo. Dano moral, uma agressão coletiva. Dano moral, agressão, se você causa um mal, seja de ordem material ou moral a alguém, no caso de uma criança ou um adolescente, são os pais que respondem através de uma ação civil de reparação de danos. Isso terminaria com a maioridade penal alcançada, ainda que o ato tenha sido cometido quando ele era menor? Aí termina com a maioridade, não a maioridade penal, porque hoje nós não temos mais essa distinção. Com a maioridade, quer dizer, todos os atos cometidos depois dos 18 anos, aí os pais já não têm mais essa responsabilidade. Agora, os atos praticados por crianças e adolescentes até 18 anos de idade, os pais respondem civilmente e respondem também perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses conceitos geralmente acompanham também as mudanças na sociedade, na própria sociedade, né? O direito de família evolui muito nesse sentido, né? Agora, é importante a gente esclarecer, então, o que é ser pai hoje, porque não é só participar de um ato sexual e pagar pensão, por exemplo. O que é ser pai nessa figura? Ser pai é conduzir a criança a uma convivência familiar, a uma convivência social, a formar a criança para ser um cidadão, né, propiciar a ele saúde, lazer, né, e muito mais do que isso, afeto e carinho, né? Porque no direito romano, como você se expressou muito bem, o direito é evolutivo. O direito romano, por exemplo, permitia que o pai pegasse o filho e o sacrificasse no altar dos deuses. Ele tinha essa autoridade sobre ele. Ele tinha essa autoridade. Ou o vendesse como escravo, e não era uma coisa absolutamente reprovável, nem nada, era comum. Depois isso passou, no decorrer dos anos, né? Passou pela Idade Média, onde a fome, a peste na Europa trazia
uma prática muito dolorosa, que era se desfazer de crianças recém-nascidas. E a sociedade aceitava isso mais ou menos, tanto que vem aquela fábula conhecida do flautista, que sai numa cidade, numa aldeia da Idade Média, tocando a sua flauta e as crianças acompanham e somem na floresta. Isso era para justificar o fato de que em determinadas aldeias, dezenas, centenas de crianças sumiam. Porque os pais poderiam, isso é uma coisa trágica, triste, mas é importante a gente verificar a evolução do direito, né? Então eles poderiam se desfazer, e há muito pouco tempo, se desfazer dos filhos, e há muito pouco tempo na Inglaterra, ainda se permitia que na hora do nascimento da criança, quando a criança ainda estava metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro da mãe, veja que absurdo, hoje para a gente parece um absurdo, a mãe ou quem pudesse cortar a cabeça da criança e matá-la, porque havia o sentimento de que aquilo era parte do corpo da mãe, então ela podia se desfazer. Hoje, lamentavelmente, nós já evoluímos, mas ainda se tem a concepção de que, enquanto a criança estiver toda dentro do ventre da mãe, a mãe pode abortar, pode fazer o que quiser. É uma polêmica que norteia essa discussão do aborto no Brasil, né? Agora, doutor Geraldo Claret, eu gostaria também que o senhor analisasse a questão da responsabilidade, que parece que hoje norteia esse princípio do direito, que tem que ter responsabilidade quando envolve direitos de terceiros. Gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, então, o que vem a ser esses conceitos de paternidade biológica, responsável, paternidade socioafetiva. Mas gostaria que o senhor fizesse isso no próximo bloco, que a gente volta em instantes.